A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 36 ao 40, que vai nos dizer assim: E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Ao receber a revelação do Senhor por intermédio ali do anjo Gabriel, a Bíblia nos diz que Maria se posicionou para ir contemplar aquilo que o Senhor havia dito. Irmãos, quando Deus traz revelações para a nossa vida, nós não podemos ficar tardando em executar o que o Senhor nos ordenou a ser executado. Nós precisamos nos movimentarmos para contemplarmos o agir de Deus. Se Maria permanecesse em Nazaré, ela não ia ver o agir de Deus, ela não ia ver o cumprimento da palavra de Deus que o anjo Gabriel trouxe para ela. Você observa aqui, irmãos, que o anjo Gabriel, ele deixou bem claro no versículo de número 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Só que aqui, irmãos, Maria ainda não sabia. Porque a Bíblia diz que quando Isabel ela concebeu, ela ficou 5 meses quieta, ocultando-se, sem falar nada para ninguém. Então, se Maria quisesse saber o que estava acontecendo, se Maria quisesse ver os fatos, a rabacandaraia, diante dos olhos dela, ela precisava se movimentar. Ela precisava fazer a parte dela e foi isso que ela fez. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu trago revelações para a sua vida, não é para você ficar parada. Não é para você ficar parado. Muitas vezes, irmãos, Deus está dando direções, Deus está falando, Deus está mostrando, e muitas pessoas não se posicionam como Deus quer, não fazem a parte delas para ver o cumprimento da palavra de Deus acontecendo. Não se posicionam. O que era que Maria precisava fazer aqui? Se apressar e ir até a casa de Isabel para ver a confirmação da palavra de Deus. Tem pessoas que estão precisando se movimentar. Hoje Deus diz para você: é tempo de se movimentar, é tempo de fazer a tua parte para que Deus faça dele. Tem muitas pessoas que querem ver o agir de Deus, irmãos. Tem muitas pessoas que querem ver o cumprimento da palavra de Deus, mas não quer se movimentar. A sua parte quem faz é você. O anjo Gabriel não pegou Maria pelo braço e saiu arrastando ela até a casa de Isabel, não. Ela fez a parte dela. Ela se posicionou e ela foi até lá para ver os fatos. Você tem que se posicionar e fazer sua parte. Você tem que começar a se movimentar. A ordem de Deus para você hoje é: movimente-se, faça a sua parte. Declare comigo: eu vou me movimentar e vou ver o que Deus está falando comigo acontecendo. Eu vou me movimentar e vou ver o que Deus está falando comigo acontecendo. Maria queria ver o que, irmãos? A confirmação da palavra de Deus. Porque o que o anjo havia dito para ela, humanamente falando, era loucura, né? Porque o anjo Gabriel disse a ela o que? Que Deus mandou dizer para Maria que Maria conceberia e daria à luz a um filho. E que este filho seria do Espírito Santo, que o poder do Altíssimo envolveria ela. Ou seja, era algo realmente muito difícil de se entender. Mas Maria estava disponível para viver o chamado e o propósito de Deus. Mas Maria precisava de uma confirmação. Ela precisava de um fortalecimento. Foi tanto que o anjo Gabriel deixou bem claro: Isabel, tua parenta, está gerando também. Para você saber que é uma confirmação do que Deus está dizendo. Para você contemplar com os teus olhos que esta palavra aqui é verídica. E Maria ficou lá esperando o tempo passar, pensando: eu vou ou eu não vou? Foi coisa da minha cabeça ou não foi? Não, ela se movimentou. A Bíblia vai deixar bem claro: naqueles dias,
Maria não deixou passar muito tempo. Tem muita gente deixando de viver projeto. Tem muita gente deixando de viver resultados porque está deixando o tempo passar e não está colocando em prática o que Deus falou. Eu vou repetir para você entender. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão colocando em prática o que Deus falou, estão deixando o tempo passar. E Deus está dizendo oportunidades que estão sendo perdidas, oportunidades de crescimento, oportunidades de mudança. Por quê? Porque você não tem feito sua parte, você estagnou aonde você está. Ai, irmã, mas a promessa é impossível. Ai, irmã, mas é porque não tem a probabilidade de acontecer a palavra de Deus na minha vida. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Maria também poderia ter ficado da mesma forma, mas ela não estagnou, ela não deixou o tempo passar. Se você quer ver cumprimento de palavra, você não pode deixar o tempo passar, mas você tem que se movimentar. Você tem que fazer sua parte. Ela entendeu, eu preciso fazer a minha parte, porque quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Porque quando eu me movimento, Deus trabalha ao meu favor. É tempo de se movimentar. Você vai observar que muitos homens e mulheres de Deus, para verem o cumprimento da palavra de Deus, para terem testificações, para verem sinais, precisaram se movimentar. E hoje Deus diz pra você, não é tempo de ficar de braços cruzados. Não é tempo de ficar parada. Não é tempo de ficar parado. Mas você precisa se movimentar. Declare comigo, eu vou me movimentar e vou viver milagres. Eu vou me movimentar e vou viver milagres. Então naqueles dias, ou seja, Maria se movimentou, foi logo, foi rápido. Dispondo-se Maria, porque nós recebemos a palavra, mas nós temos que nos dispor. Nós temos que fazer a nossa parte. Maria recebeu a revelação. O anjo Gabriel contou para ela que Isabel estava gerando. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Naquele tempo não tinha redes sociais. Então ela precisava, irmão, se dispor. Ela precisava ir. Ela precisava fazer a parte dela. A sua parte quem faz é você. Para ver as revelações diante dos seus olhos. Deus faz a dele. Mas o milagre quem vai fazer é Deus. Mas a sua parte quem faz é você. Hoje Deus diz pra você, comece a fazer a sua parte como Maria fez a dela. Maria se dispôs. E foi apressadamente. Ou seja, ela foi com pressa. Deus diz pra você, hoje eu tenho pressa em fazer, eu tenho pressa em abrir a porta, eu tenho pressa em colocar você naquela empresa, eu tenho pressa em te dar uma aprovação no concurso público, eu tenho pressa em te levantar no ministério, só que quem tá tardando é você. Porque você não está se dispondo, porque você não está fazendo a sua parte, porque você está deixando o medo te dominar. Maria deixou o medo dominar a ela, irmãos, ela era uma menina. Ela poderia ter achado que era coisa da cabeça dela. Mas Maria acreditou na palavra piamente, se apressou para ver o cumprimento da mesma. Para nós vermos o cumprimento da promessa, da palavra, do desígnio de Deus para nossa história, nós precisamos nos apressar e fazer a nossa parte. Grandes homens de Deus precisaram se apressar para ver o que Deus tinha para eles. Quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor deixou bem claro que o Senhor tinha o que? Pressa. Vai. Quando o Senhor chamou a Josué, quando o Senhor disse é o tempo, o Senhor disse o que para ele? Seja forte e corajoso. Vai. Quando chegou o tempo de Salomão construir o templo, Deus deixou bem claro por intermédio de Davi para ele, vai. E hoje Deus diz para você, eu tenho pressa em fazer algumas coisas na sua vida, mas você precisa se posicionar. Quando Maria aqui se dispõe, naqueles dias, não demorou muito, apressadamente, irmãos, ela estava fazendo a parte dela. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele, porque ele faz o milagre. Eu faço a minha parte, humanamente falando, e Deus faz a dele. Eu não posso cobrar que Deus faça aquilo que eu tenho que fazer. Como eu falei, o anjo não ia pegar Maria pelo braço e levar até a casa de Isabel, ou trazer Isabel até a casa de Maria. Então Maria tinha que fazer a parte dela, para ver o cumprimento da palavra, para ver o que o versículo de número 36 nos relata, que Isabel estava gerando. Eu vou me movimentar porque o anjo me revelou e eu preciso ter essa confirmação. Se eu preciso ter essa confirmação, eu tenho que fazer a minha parte. Ela entendeu isso. Quando você entende que é necessário você fazer a sua parte, quando você entende que é necessário você se movimentar, as coisas mudam na tua história. E você começa a ver o agir de Deus. Maria fez o que? Se apressou.
foi ali para a região montanhosa, uma cidade de Judá. E no versículo 40 vai nos dizer, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando ela entra na casa de Zacarias, ela estava indo exatamente no local onde o anjo disse que estava acontecendo um milagre. Aonde o anjo disse que Isabel estava gerando, Maria acreditou nas palavras do Senhor. Deus disse para você hoje, não dá para duvidar, mas você tem que acreditar na revelação. Você tem que acreditar naquilo que Deus falou contigo, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Se você não acreditar, você não vai ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Sinto lhe informar. Irmãos, ninguém ia crer por Maria. Tem coisas que não dá pra pessoa crer por a gente, por mais que ela nos ame. Ela não vai crer pela gente, nós é que temos que acreditar. O anjo Gabriel falou com quem? Com Maria. Por isso Maria se posicionou. Deus tem falado contigo, se posicione. Mas, irmã, ninguém acredita no projeto. Mas, irmã, ninguém acredita no milagre. Mas, irmã, ninguém acredita na minha conversão. Não importa quem não acredite. Você tem que acreditar. Maria acreditou nas palavras do anjo. Maria creu e foi lá só ter a testificação. Você acredita e Deus traz a testificação. Você acredita e Deus traz a confirmação. E a confirmação chegou, versículo de número 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isabel ficou possuída do Espírito Santo, irmãos, por quê? Porque Maria chegou ali com uma direção de Deus. Quando a direção é de Deus, até que nos cerca, sente a presença do Espírito Santo na nossa vida quando somos obedientes à direção de Deus. Pode parecer loucura, mas se a direção é de Deus, faça. Faça, se apresse. Meu irmão e minha irmã, coloque em prática, que até quem te cerca vai ser impactado pela presença do Espírito Santo na tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que a criança, ou seja, aquele a quem o anjo Gabriel havia revelado a Maria que estava no ventre de Isabel, estremeceu. Quando a criança estremece, irmãos, Isabel fica possuída do Espírito Santo. Versículo 42. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem contou isso para Isabel? Confirmação. Maria chegou na casa de Isabel para ver Isabel grávida, certo? Para ter a confirmação daquilo que o anjo havia revelado para ela. Não porque ela duvidou, mas ela queria ver. Ela se posicionou para ver o cumprimento daquilo que o anjo disse. Ela queria ver diante dos olhos dela, claro. Se posicionou e foi. Chegando lá, ela teve uma confirmação muito maior do que aquilo que ela estava buscando. Quando você se posiciona, quando você não tem medo, quando você crê nas palavras de Deus para a sua vida, Deus traz confirmações muito maiores para a tua história. Através dessa palavra, Deus está falando com homens e mulheres aqui e Ele está dizendo para você, se posicione, porque eu vou fazer além do que você está buscando. Se você acreditar piamente naquilo que eu tenho falado contigo. Versículo de número 43. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Você observa aqui, irmãos, que houve uma confirmação extraordinária, porque ninguém contou para Isabel que Maria estava grávida. Era um segredo. E outra coisa, Maria, ela não tinha barriga, irmãos. Ela estava ali gerando, mas estava tudo pequenininho dentro dela. Porque tinha poucos dias que o anjo havia aparecido para Maria. Então ela não tinha barriga ainda. Mas o Senhor trouxe a confirmação para Maria, além do que ela imaginava. Porque Maria se dispôs. Porque Maria se esforçou. Porque Maria fez a parte dela. Acredite e faça a sua parte. Não só tenha fé, mas coloque também a sua fé em ação. Porque tem muita gente que tem fé, mas não tem ação, irmãos. E Deus diz para você hoje, é para você colocar a sua fé em ação. É para você se movimentar, porque se você começar a se movimentar, você vai ver coisas maiores acontecendo. Quando nós agimos por fé, irmãos, quando acreditamos na palavra, quando nos posicionamos, Deus surpreende o nosso coração. Foi isso que Deus fez aqui, surpreendeu o coração de Maria. E é isso que Deus vai fazer com homens e mulheres que estão me ouvindo agora, que vão se posicionar, que vão fazer a sua parte. Deus vai surpreender o seu coração. Declare comigo, eu creio que Deus vai surpreender o meu coração, eu vou me posicionar. Eu creio que Deus vai surpreender o meu coração. Eu vou me posicionar. Versículo 44 e 45. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A própria Isabel deixou bem claro que Maria só saudou a ela.
E quando ela saúda ela, irmãos, automaticamente a criança estremece como confirmação. Maria não contou nada, mas o Espírito Santo revelou a Isabel, testificando de que Maria foi visitada pelo Senhor. Vai ter confirmações de que Deus está nesse negócio. Se movimente, se levante e faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Versículo 45. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isabel deixa bem claro aqui para Maria: você é bem-aventurada porque você acreditou e as palavras de Deus se cumpriram na sua vida. Quem contou para Isabel? O Espírito Santo. O Espírito Santo confirmou que Maria era bem-aventurada, ou seja, que aquilo tudo que estava acontecendo na casa de Maria, na história de Maria, era de Deus. Isso tudo aconteceu por quê, irmãos? Por que toda essa confirmação? Por que toda essa testificação? Porque o cumprimento da palavra de Deus diante dos olhos de Maria, porque Maria se posicionou. Versículo 39, naqueles dias dispondo-se Maria, Maria se dispôs, naqueles dias não deixou muito tempo passar, e foi apressadamente, Maria se posicionou com pressa, para ir até a casa de Isabel, fazer a parte dela, para que ela recebesse a confirmação. Se posicione, faça a sua parte, se esforce, que você vai ver diante dos teus olhos o agir de Deus de maneira detalhada, como Maria recebeu a testificação que ela precisava. Você, meu irmão, você, minha irmã, vai receber a testificação, a confirmação que você precisa, e o nome do Senhor será glorificado na sua história. Só se posicione, só faça o que Deus está lhe ordenando. Não tenha medo de se posicionar, que Deus vai surpreender o seu coração da mesma forma que ele surpreendeu o coração de Maria. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Maria, você acreditou. Maria, você agiu por fé, você se posicionou, e cada palavra que Deus direcionou na sua vida vai acontecer. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Se posicione, e Deus vai fazer você viver milagres além do que você pede, imagina ou até mesmo sonha. Deus surpreenderá certamente o seu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão extraordinária, nos mostrando que nós temos que nos posicionarmos, Senhor, fazendo a nossa parte, para que o Senhor faça a tua parte, para que o Senhor possa glorificar o teu nome, Ramandarastulibiandacandaraia, na nossa história. Ah, Senhor, tem muitas pessoas que querem viver milagres, tem muitas pessoas que até recebem palavras do Senhor, mas não se posicionam como Maria. Por isso não vem a manifestação do teu poder. Por isso não conseguem ver resultados, mas que hoje, Pai, eles possam se dispor, eles possam fazer a vontade do Senhor com pressa, para viverem os resultados que o Senhor já designou para a história deles, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado de maneira especial na vida dos teus filhos, como foi aqui na história de Maria, porque ela foi bem-aventurada, pois ela acreditou, ela se movimentou, ela fez a parte dela, e o Senhor trouxe a testificação além do que ela imaginava para a história dela, e ela não duvidou, Pai, mas ela acreditou piamente nas tuas palavras. Que o teu filho e a tua filha não duvide, mas acredite que o Senhor já reservou milagres, que eles só precisam se posicionar para vivenciar cada um dos milagres que o Senhor já direcionou para a vida deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, Senhor, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visto daqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você, faça a sua parte, para que você possa contemplar o que Deus falou contigo. Quando Maria escutou as palavras do anjo, ela não demorou muito de se posicionar, mas naqueles dias ela se dispôs e foi apressadamente até a casa de Isabel. Faça a sua parte para que você possa ver os resultados de Deus na sua vida e a palavra dele se cumprindo na sua história e confirmações dos céus vindo para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Não esqueça, é tempo de se posicionar. Que Deus te abençoe.